Estão todos aí? Vamos acalmar um pouquinho as nossas mentes. Vamos assim, elevando o nosso pensamento até o mais alto, pedindo para que haja uma conexão entre nós e o plano superior. Hoje é uma data tão importante, a data do desencarne do Chico, e vamos pedir a ele que nos oriente, que nos ajude, que ajude com que a gente possa entender e, principalmente, colocar em prática todo o ensinamento que Jesus nos deu. E assim pedimos, Senhor, a sua presença, a presença de espíritos bondosos ao nosso lado, que eles possam estar abrindo a nossa mente e o nosso coração para que possamos aprender e entender as leis de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 21, vai falar sobre a lei do trabalho, a necessidade do trabalho. Então, é uma coisa assim que todo mundo sabe, é fácil, não tem nem muita explicação, porque por si só a lição já fala. Genericamente, o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho, porém, é lei da natureza, mediante ao qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas a esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Por isso foi definido por Allan Kardec como sendo toda ocupação útil. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho, abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Por um processo, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Pelo outro, ascende no sentido da vida, transformando-se de dentro para fora. Então, o que ele está falando é que todo modo a gente se trabalha. É trabalho quando a gente ganha e é trabalho quando a gente não ganha, né? É trabalho quando é físico e é trabalho quando é intelectual, né? Então, sempre é um trabalho. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade dos outros. Então, quando somos voluntários, vamos fazer alguma coisa, nós estamos construindo a felicidade de uma outra pessoa. Então, é um trabalho. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso, de seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem de seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, se as pessoas não podem fazer um trabalho mais pesado, são mais fracas, intelectualmente eles podem estar trabalhando. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o ócio, não o do sofrimento, não o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. A natureza do trabalho não é a mesma nos mundos evoluídos e nos inferiores, pois está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho.
mas não devemos deduzir que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Nos mundos primitivos, os seus habitantes são mais rudimentares. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas da vida na Terra. Entretanto, os mundos felizes não são obras privilegiadas, visto que Deus não é parcial como para qualquer um de seus filhos. Todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhe cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, quais são os objetivos do trabalho? No aspecto material, é a manutenção da vida física. No aspecto espiritual, é o desenvolvimento da inteligência. Stephanie fala uma frase aí que a gente gosta muito, né, Stephanie? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Ou, como eu já falei, oficina vazia, cabeça do diabo. É por isso que eu estou enchendo ela, porque em vez dela falar a frase de um jeito, ela fala do outro. Então, cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Mas para quem é mecânico e está com a oficina vazia, também não deve ser bom. É muito bom. Então, é assim, a cabeça vazia, quer dizer, você não tem algo para se preocupar, algo para fazer, você só tem maus pensamentos, porque você não está construindo nada de bom, você não está fazendo nada de útil, nada de interessante, né? Por isso que se fala isso, esse ditado é muito bem, cabeça vazia é mesmo a oficina do diabo. Você vai ficar pensando mil coisas, você não tem o que fazer, então você pensa mal, você age mal, e isso, consequentemente, vai causando coisas ruins para a sua vida. Então, nós vimos que o trabalho, ele é importante, seja ele qual for, não tem uma classificação de um trabalho melhor que o outro. Olha, aquele trabalho é bom porque ele é médico, não. Aquele trabalho é bom porque ele é advogado, não. Aquele trabalho que a pessoa pegou a vassoura e varreu um lugar e fez alguma coisa de útil a alguém, tem tanto valor quanto qualquer outro trabalho. Então, qualquer trabalho é super importante e o trabalho na caridade ou em qualquer outra coisa também não deixa de ser um trabalho, né? A pessoa está se dando, é um voluntariado e é um trabalho também. Limite do trabalho, né? O repouso. Assim como o trabalho, o repouso também é uma lei da natureza. Afirma os benfeitores em O Livro dos Espíritos, na questão 982, que o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Lembram ainda os protetores de Kardec que o limite de trabalho é o limite das forças. Portanto, deve o homem, sempre que possível, mobilizar recursos no sentido de tornar-se útil à comunidade em que está inserido. O conceito de aposentadoria, segundo o Espiritismo, é puramente físico. O homem só se estará dispensado da necessidade do trabalho quando não mais possui forças para isto em função da idade ou de enfermidades. Então, eu me aposentei com 60 anos, eu vou falar assim, eu não vou fazer mais nada. Eu estou aposentada, né? Então, a lei dos homens me aposentou. Com 60 anos eu não trabalho mais, eu já cumpri tudo, eu não preciso trabalhar mais. Não, não é isso. Eu tenho força, eu tenho saúde, eu estou nas minhas perfeitas condições físicas, eu vou fazer alguma coisa, seja qualquer trabalho for, né? Eu posso estar trabalhando. E isso vai fazer o quê? Fazer com que a minha inteligência fique melhor, com que eu me aprimore, com que eu aprenda. Porque quando você trabalha, você está se dedicando e está aprendendo, né? Não deixa de aprender. Aí nós vamos passar para o outro capítulo, que é lei de reprodução, casamento e divórcio. Foi por isso que eu brinquei com o Gleidson aí.
que a gente ia falar sobre isso, que ele não ia deixar a Alcemira entrar em casa. Nós Eu abri vamos a porta. falar, nós vamos falar de uma coisa que é bem polêmica, né? A monogamia e a poligamia. Monogamia é quando a gente tem um parceiro só. E poligamia são muitos parceiros, muitos matrimônios, muitos relacionamentos, enfim, né? Quando existe mais de um num relacionamento. Ao indagar aos benfeitores se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural, Kardec ouviu deles a seguinte resposta: não. A união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. E acrescentam, na pergunta 701, na poligamia, nada mais há que sensualidade. Allan Kardec, examinando a resposta dos guias espirituais, vai lembrar que a abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade, à vida dos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo de um progresso de civilização. Então, o que ele está falando aqui é que se a gente tivesse vários relacionamentos, ficava tudo muito banalizado, né? Você não liga para mais nada. Então, você não vai construir um lar, você não vai fazer nada. Vale tudo. E ao mesmo tempo, não, você está regredindo, porque você está deixando de fazer como se deve, de criar um lar, enfim, fazer algo, né, junto com uma outra pessoa, lutar junto, formar um lar e uma família, porque quando existe muito relacionamento, não vai existir uma família, né? As principais funções do casamento são formação do lar. Através do casamento, haverá formação do grupo familiar, permitindo que novos espíritos mergulhem nos fluidos do planeta para avançarem na sua fieira evolutiva. A poligamia permitiria a reprodução, mas sem estrutura do lar, indispensável ao crescimento espiritual da criatura, né? Tudo ficaria num banalismo, né? Permuta afetiva. A instituição do casamento vai tornar harmônica e sadia a relação entre os casais, permitindo a troca de valores energéticos através da permuta de vibrações simpáticas. Aprimoramento sexual. O casamento é um dos elementos mais efetivos no burilamento do instinto sexual. Com o passar dos anos, haverá um natural arrefecimento do interesse sexual entre os cônjuges, e eles estarão aprendendo a se alimentarem do afeto do parceiro através de métodos mais espiritualizados. Aprende igualmente o casal a conduzir a sua energia erótica para outras atividades, sublimando a sua função hedonista. Hedonista é aquela pessoa que acredita que o propósito da vida é só prazer, né? É uma pessoa hedonista. Ele só acredita que ele está aqui nessa vida só para passear, viajar, beber, que ele vive só na vida de prazer, que ele não tem responsabilidade. Então, isso é a função hedonista. Isso é errado, não está legal. Então, vocês viram que aqui o elemento mais efetivo no burlamento do instinto sexual é isso. Então, no começo de um casamento, quando são jovens, é normal, né? Existe muito sexo, existe muito amor, existe muita coisa. Com o passar do tempo, isso vai diminuindo, porém, o amor continua. Quando o amor é verdadeiro e sério, você gosta da pessoa a mesma coisa, né? Eu acho que o sexo é complemento do amor, né? Tem o amor, consequentemente, tem sexo normal e todo mundo faz e é uma coisa normal de se falar, de se fazer e todo mundo sabe disso. Porém, tem que ser uma coisa feita com responsabilidade. E com o passar do tempo, o que acontece? Acontece que fica somente o amor, mas que é superado por outras coisas, né? Você vai ter outros interesses, outras coisas, outros sonhos, você tem filhos, você tem família, você tem outras coisas com que se preocupar. Já a própria natureza, por ela mesma,
já faz com que o sexo fique mais calmo, mais lento, né? Mais amoroso do que tanta coisa que vem mais de uma, né? Aquele instinto grande que existe, né? Agora vamos falar dos tipos de casamento. Martins Peralva, do livro Estudando a Mediunidade, apresenta uma divisão didática dos diferentes tipos de casamento em 5 tipos distintos. Os casamentos que são afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas. Então, é aquilo que a gente costuma falar que são as almas gêmeas, né? Eles são muito afins um do outro, estão sempre juntos e pode passar o que acontecer, haja o que houver, e durante muitas encarnações eles voltam sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos, que é mais raro. Transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Então, ali é um casal que se gosta muito, os dois têm os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, o mesmo tudo, e ali eles vão se juntarem para fazerem algo grandioso para a humanidade. Provacionais são uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntos para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e, simultaneamente, desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação, que, pasmem, são os mais comuns. Então, né, a pessoa já vem lá com a sua dívidazinha, né? Tenho que passar, tenho que aguentar, porque não tem outro jeito, tal, né? E fica naquela. São os mais comuns, na maioria das vezes, né? Sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito da mais alta envergadura que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo no seu progresso espiritual. Todos nós sabemos que, ao desencarnarmos, se a gente estiver num lugar muito bom e ver um ente querido, né, da gente, que a gente gosta muito, que não esteja bem, nós vamos fazer qualquer coisa para ajudar aquele ente a sair daquela situação. Então, a gente se sujeita a vir como esposa, a vir como marido, a vir como filho, a vir como tia, a vir como avó, para poder auxiliar esse espírito, tá? Então, são sacrificiais, é um sacrifício que um espírito está fazendo em prol do outro, né? Tem a gente olha casal e fala assim, gente, mas nossa, um não tem nada a ver com o outro, um é tão assim, o outro... Mas tem o porquê, né? Acidentais são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual, obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. São os acidentais. O que acontece? O moço tem uma relação com a moça, engravida, aí eu vou casar, né? Porque agora não tem jeito, né? Engravidou, o que eu posso fazer, né? Isso quando eles fazem isso, que nem sempre fazem. Mas tem muitos que fazem isso. Então, eu vou casar e casei. Por que você casou? Ah, casei porque ela estava grávida, não ia deixar assim. Como é que eu vou deixar meu filho assim? Então, são os acidentais, né? E aí a gente vai falar sobre um assunto polêmico, que é o divórcio, né? E o que a religião espírita pensa sobre o divórcio? A posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida nas 2 obras mais conhecidas da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eles falam sobre isso, eles citam muito o divórcio. Então, Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. Aí, os espíritos responderam: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural.
tá? Por quê? A lei natural são as leis de Deus, que a gente já falou aqui, que as leis de Deus são imutáveis. Mas, quanto ao casamento, ele não é uma lei natural. Ele pode sim se dissolver. E a gente vai ler agora em seguida. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, examina as uniões felizes, os benfeitores voltam a insistir e dizem: as vossas leis, nesse particular, são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aquele que vos desagrada. Então, quando há uma separação, quando as duas pessoas estão morando juntos e já não se respeitam, Deus não vai obrigar que elas vivam juntos, porque ali serão dois seres que serão eternamente infelizes. Como é que você pode não gostar mais de uma pessoa e todos os dias você estar junto com aquela pessoa? Deus não nos obriga a isso. Você não precisa fazer o mal para aquela pessoa, mas você também não é obrigada a conviver com a pessoa. Há leis para isso, onde as coisas materiais são repartidas, tudo direitinho, mas a lei de Deus não obriga. E ele ainda comenta, né, no Livro dos Espíritos, ele fala, no Evangelho, o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já separado está de fato. Não é contrária à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. A posição de Kardec deixa-nos serenos para afirmar que o Espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento. A esse respeito, apresentamos algumas opiniões importantes. Então, nós temos sempre o livre-arbítrio. Nós vamos decidir o que é que nós queremos para a nossa vida, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é. Então, ele não nos obriga a ficar com alguém que a gente quer, porque o que ele fala, não vai adiantar nada você querer deixar as duas pessoas unidas num papel, né, casado no papel, ou só vivendo juntos, porque a sociedade quer, porque as pessoas querem, porque a família quer que sejam juntos, se realmente eles já estão separados. Porque quando existe um pedido de divórcio, aquele amor já acabou. A separação já aconteceu. Então, fazer com que aquele casal vive junto é bobagem. E não aceitar uma nova união que essa pessoa possa ter também é ruim, porque a pessoa tem que ter o direito de fazer a vida novamente, de tentar ser feliz com uma outra pessoa, né? Então, e a esse respeito, a gente vai falar algumas opiniões importantes. Evolução, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, André Luiz fala: quanto ao divórcio, somos de parecer que não se deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, o homem e as mulheres sofrem ainda sugestões animalizantes, e por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar-se dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre atribuídos ao desregrado nazismo que são portadores. Então, a doutrina não incentiva o divórcio, né? Então, ele fala aqui, né? Por muitas e muitas vezes, quando um casamento não dá certo, como eu disse logo ali no começo, são dívidas que a gente traz de vidas passadas. Então, se a gente puder, nesta vida, pagar alguma coisa, tudo bem. Só que tem um momento que fica insuportável, né? Que não dá. Que em vez de você pagar, você vai ter mais dívidas ainda. Então, tudo há um equilíbrio, um jeito e um modo. Então, por aqui a gente vê
que nem todos os casos são iguais, nada é igual. Cada pessoa é individual e cada um tem o seu livre-arbítrio para poder fazer o que a sua consciência manda. No livro Após a Tempestade, que o Divaldo psicografou da Joana de Ângeles, fala assim: imprescindível que antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se invide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto aos filhos, que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a prole será considerado responsabilidade dos genitores, que se somassem esforços poderiam ter contribuído com proficiência através da renúncia pessoal para a vida dos filhos. Então, ele está falando aqui. Ela diz que se o casal precisa tentar de tudo, não é na primeira dificuldade que você vai se separar. E, principalmente, a gente tem que levar em conta os filhos. Porque se de uma separação dos pais, os filhos ficarem abandonados e esses filhos se perderem pela vida, os pais são responsáveis por isso. Por todo o trauma ou por toda coisa que acontecer por causa dessa separação. Os pais são responsáveis por isso, porque todo pai é responsável pelo filho, principalmente quando ainda são crianças. Então, pela formação dos filhos, eles são culpados, tá? E no livro Vida e Sexo, que Emmanuel ditou para o Chico, ele fala: em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas, quer dizer, de existências passadas, para os ajustes que lhe pacificarão a consciência a visto de erros perpetrados em outra época. Foi aquilo que eu disse. Então, às vezes, o casamento precisa continuar, porque são dívidas passadas, né? Por que são dívidas? Aqui, ele vai dar agora exemplos do que pode ter acontecido em uma outra vida que traz essa culpabilidade para o casamento agora. A jovem suave, que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes. No entanto, essa mesma jovem foi no passado vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes da nossa própria deslealdade, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar e retificar. Então, em muitos casamentos, os homens falam: olha, minha mulher é assim, ou ela é infiel, ou ela é temperamental, mas por quê? Em uma outra vida, essa moça foi boa, essa moça foi dedicada, essa moça foi fiel. E o que aconteceu com esse homem? Ele traiu, ele judiou, né? Ele fez coisas que não deveria com ela, e agora ela volta novamente. Ele se apaixona porque ela estava boazinha e bonitinha, e um dia ele gostou dela. Só que, de repente, ela se transforma, porque ela tem dentro dela mesma, ela traz na bagagem dela a mágoa, a tristeza que essa pessoa fez com ela. E aí você fica sem entender por que essa pessoa fez isso. Mas tudo tem um motivo, né? Não são todos os casos, cada caso é um caso, mas é para se pensar. O rapaz distinto, que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições. Esse mesmo rapaz, porém, foi no pretérito
a vítima dele próprio, quando desregrado ou caprichoso, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando-o ao homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Então, é a mesma coisa. Vó, desculpa interromper. Temos 7 minutinhos para terminar, tá bom? Bom, e aqui eu terminei a lição, né? O que eu ia falar é sobre isso, né? Quando acontecem essas coisas, sempre existe uma dívida. Às vezes você vê assim, casal que, puxa, como brigam, mas não se separam. São endividados, né? Um com o outro, não tem jeito, né? Credo, como é que essa pessoa aguenta essa pessoa? Como é que convive? Como é que não convive? São dívidas. E tudo tem um porquê. Tudo tem um passado, tudo tem uma explicação, tá? A nossa aula de hoje foi essa. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode fazer. Ou, se o Gleidson quiser acrescentar alguma coisa, ou alguém quiser, acrescenta nesses 7 minutos e a gente volta depois. Alguém tiver uma pergunta, deixar para colocação assim. Uhum. Eu não entendi, falhou para mim. Não, eu ia deixar aberto para deixar, para não fazer um comentário longo, né? Deixar as Aham. perguntas assim. Não? Não. Não, só passar rapidinho, né? A gente tinha falado da lei do trabalho anteriormente, só pensar que essa ocupação, para a gente pensar, né? Esse trabalho sempre é algo que a gente sabe fazer, né? Eu, você, cada um sabe fazer, fazer pelo outro aquilo que o outro não sabe fazer, né? Tanto remunerado como não, é sempre algo que a gente faz para o outro que o outro não sabe fazer, né? Ou está impossibilitado de fazer naquele momento, né? E aí falando dessa união, a gente vê muito, né? No começo, todo esse alvoroço todo, né? Que a gente fala até do sexo, de tudo. E depois esse burilamento, essa união, né? Se diminuiu, claro, porque foi dando importância para outras coisas. E esse dando importância, né? Esse estar junto, e isso é a construção do amor, né? Porque a gente fala o que sobrou no final. No final sobrou amor, né? Por tudo aquilo que passou, por todo aquele choque, Sim. conflito, deixar, né? Um trocar com o outro, o que tem e o que não tem. No final, aí você falou o que sobrou, né? Não tem mais aquilo. Não, o que sobrou foi a construção, a permanência do amor, né? A construção do amor. Exatamente. Que a gente vê as pessoas com muita idade, né? Aí você fala, mas estão juntos ali e tem a necessidade do outro, né? E a gente vê que ali foi a construção do amor, né? Falei, não sei mais viver sem você na velhice, né? Na idade final, assim. Exatamente. Quantos casalzinhos bem velhinhos, né, que a gente vê, né, por aí andando de mãozinha dada, né, aquele amor louco, né? É assim mesmo. É. Você é um exemplo, né, Sônia? Hã? Você é um exemplo, né? Eu amo meu velhinho me ama. Muito bom. E faz tempo, viu? E faz tempo. É isso mesmo. É bem por aí. É bem por aí. E quanto à questão do trabalho, o trabalho, nós somos uma engrenagem, né? É como uma engrenagem, uma peça pequenininha é muito importante. Então, todo o trabalho é super importante. Então, varrer a casa não é menos importante do que você ser um advogado. Lavar uma louça não é menos importante do que você medicar alguém. Todo tem a sua importância, seu peso, o seu momento naquele momento, né? Tudo Tá? é uma contribuição, né? Será que dá tempo do Gleidson fazer a prece para nós, encerramento? Dá, temos 3 minutos. Então vai, doutor. Doutor, 3 minutos. 1, 2, 3 já. Então vamos fechando os olhos, quem puder, se quiser. Então nesse momento vamos acalmando um pouquinho, olhando um pouquinho para dentro de nós, percebendo que você está aqui e agora.
tenha percepção de si mesmo nesse instante. E perceba o envolvimento que tem agora dos bons espíritos, a aproximação. Sim, perceba, permita essa companhia boa, do bem, que traz calma, que traz presença de luz, de esperança para mim, para você nesse instante. Agradecemos ao Pai Maior, no momento que podemos estar juntos, ouvindo, aprendendo, trocando. E assim, essa gratidão, essa alegria de estar juntos, permanece em nós. Que a gente possa também levar a luz, a calma, a alegria a outras pessoas. Que essa união de amor e de fraternidade permaneça no meu, no seu coração, de todos os dias, e por maior tempo. E eu e você conseguimos estar e viver essa presença de amor e de caridade. Beijo no coração de cada um. Tchau. Bom Beijo, frio bom- para vocês. Bom verão aí para você, Sônia. Bom verão. Beijo, queridos. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, Até gente. quase. Tchau, Giovana. Tchau, Rogério. Tchau, Tchau, tchau. Tete. Tchau, Gleidson. Tchau. Beijo no coraçãozinho de vocês. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, Semir, que eu esqueci